Amém. Senhor e Deus Pai, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo privilégio de estarmos aqui para poder termos mais comunhão, nos relacionarmos, ouvirmos mais a tua voz. Obrigado porque o Senhor é um bom Pai que nos ensina quantas vezes for preciso. O Senhor abunda em paciência conosco. Então nós te louvamos por isso e que nós possamos ter ouvidos para ouvir, coração para entender, para amar. Abençoe cada um que está aqui, os que ainda vão chegar. Louvado seja o nome do Senhor por levantar um grupo de homens dispostos a poder ouvir a tua voz, entender o teu chamado, o teu propósito aqui na terra, para que a gente não viva uma vida em vão, para que a gente não ande de um lado para o outro, como as pessoas no mundo cegos, guiando outros cegos que vão cada um cair num buraco, mas que o Senhor nos revele a tua luz, a tua vontade, como a tua palavra diz, que o Senhor ocultastes essas coisas dos grandes, dos sábios, revelaste aos pequeninos, que nós possamos nos colocar neste lugar de poder aprender, entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar para o dia que se chama hoje, que hoje nós possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Bom que deu tempo de quase todo mundo chegar. Deixa eu só apresentar aí o Tiago para vocês, não sei se já ouviram falar, né, mas o Tiago, quando ele morava em Londres antes de mim, eu me converti na igreja que o Tiago fazia parte. Ele casou com a filha do pastor, na época, ele era genro do pastor. E quando eu cheguei de Londres para o Brasil, eu vim para Anápolis primeiro, depois eu explico melhor, mas vim para Anápolis, fiquei 3 meses aqui mais ou menos tentando implementar um projeto aqui. E aí depois eu fui para Divinópolis. Aí quando eu cheguei em Divinópolis, quem me buscou no aeroporto foi o Tiago. E aí ele me buscou no aeroporto lá, nós voltamos conversando de Belo Horizonte para Divinópolis. E nós conversamos tanto que nós não ouvimos o GPS. Aí nós passamos a entrada, fomos parar em Nova Serrana, depois nós chegamos em Divinópolis. Aí, tudo na comunhão ali na vez. Aí chegamos em Divinópolis, aí eu lembro que a gente chegou ainda, paramos ali, tinha um banco Itaú ali na JK entre a polícia e o hotel ali. Aí pegamos e voltamos. Então assim, o Thiago é um irmão em Cristo, ele veio de Londres pro Brasil, ele foi padrinho no meu casamento. Então assim, é um irmão que, meu Deus do céu, né? Eu sei que se eu precisar morar ali na casa dele com meus 3 filhos, ele me recebe lá e é um cara de um coração imenso. Então para mim é uma alegria. Eu conversei com ele essa semana, convidando ele para estar aqui com a gente. E assim, estou muito feliz de ter ele aqui com a gente. Vocês vão conhecer um pouco. É bom que ele vai confirmando algumas coisas da minha história, da minha trajetória, né, do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Então, só para você entender, Tiago, muitos que estão aqui são de Divinópolis, tá? Metade aqui é de Divinópolis e é fruto da sua dedicação, tá? Do seu tempo, daquele tempo que você passou lá. Se você não tivesse vindo da turma, eu também não tinha ido para Divinópolis. Se a gente não tivesse ido, eu não tinha formado o corpo que tem lá. Então, assim, só quem puder falar aí que é de Divinópolis, só para o Thiago saber. Fala aí, galera. Thiago, prazer te conhecer. Vitor, de Divinópolis. Tiagão, esse aí é um irmão, assim, que tá caminhando junto. Hoje eu vim para cá, para Anápolis, mas, assim, ele é um dos que está liderando lá, o grupo lá em Divinópolis, e tem vivido coisas extraordinárias. Quando eu conheci o Vitão, ele ficava na recepção da igreja, na conta do dízimo, na sonoplastia. Ele só não cantava porque ele tem o mesmo dom que eu, que de espantar as pessoas. Depois, senão, ele cantava também. Mas, e ainda ficava, quando dava um BO assim, pessoal, as pessoas ligavam para ele por ele ser policial. Então ele tava fazendo tudo na igreja, e assim, e tava doente, né? Tava no ativismo religioso, assim, violento, adoecendo, a esposa também. E aí, glória a Deus, hoje ele tá firme e persistiu. Depois, eu não dá tempo de eu contar tudo, mas passou várias batalhas, assim, né? Pra sair da comunhão e persistiu, tá aí, assim. Foi fácil não, filho, o cara aguentou as pancadas pesadas aí. Mas persistiu e tá aí frutificando. Né? Graças a Deus, toda semana a gente ouve testemunho de pessoas sendo abençoadas. Então é uma alegria, né? ter esse grupo todo. Tadashi tá aí também. Turma tá toda aí, Tadashi? Tá aqui, ó. Olha que benção. Olá, Thiago, tudo de Divinópolis. Bom dia. Bom dia, Chicão. Meu nome? Olha lá, o irmão. Bom dia, gente. Que legal. Uau. É demais.
Edmar também, o Pastor Ferreira. Pastor Ferreirinha. Com Deus. Com Deus. Aqui, ó, e eu de todos. Aí, ó. Estamos todos em comunhão aqui. Glória a Deus. Aí, Thiago, tem uma turma aí boa de Divinópolis aí que é fruto disso aí, sabe? Do esforço, da dedicação. Então, assim, que estão frutificando. Então, é muito, muito impactante para mim poder conectar aí, né? Essa história aí de você, dessa turma toda que tá e dos outros que estão chegando aí junto. Então, é muito, muito prazeroso mesmo, né? Fazer parte dessa família de Deus aí. Só para a gente já voltando assim, ó. Depois a gente fala, mas quem não deu conta de assistir o vídeo, né? Depois assiste o da última aula. O Thiago deu uma lida, uma assistida lá também. A gente vai tentar montar lá o grupo no Instagram, tirar os cortes, enfim, tentar compartilhar. Espero que vocês tenham entendido que isso aqui não é um curso de teologia, ou seja, isso aqui não é para você receber informação, mas é para vocês entenderem, terem um norte de como discipular as pessoas, é para vocês multiplicarem, é para você trazer pessoas para o grupo, né? Então, assim, se você receber e reter, você está deixando de abençoar. Então, tem que compartilhar. Então, anotem aí o máximo que vocês puderem. Já falei, se vocês não estiverem sentindo capacitados, eu vou junto com vocês, a gente discipula tudo de novo, outra pessoa, para ela poder integrar, porque assim, a ideia é que o começo, a base, eu estou dando aqui, ela vai ficar. Depois o que for vir depois é para a gente não precisar voltar na base. E aí quem vocês forem trazer, vocês dão a base. Então a ideia é essa, cara, qual que é a base? A base é essa. É assim que nós cremos, nós entendemos o propósito, assim que nós vivemos. Isso aqui é uma comunhão de irmãos que querem caminhar com Cristo e até a eternidade servir Ele e estabelecer o reino dele aqui na Terra. Então, e aí esclarecendo, entrou mais um, quem que entrou aqui? Ah, o Rock. Então, assim, só esclarecendo, na última sessão, assim, às vezes, na última reunião, às vezes ficou parecendo que o propósito é Deus nos criou por causa de Satanás, né, para proteger o jardim, para evitar que a terra volte a ficar sem fome e vazia. E não é isso, né? O propósito de Deus é multiplicar o relacionamento e o amor que ele já tinha no céu na Trindade. Então, aquele relacionamento é igual a gente. Eu, assim, depois que eu casei e tive filho, eu não consigo imaginar minha vida sem minha esposa e meus filhos. Então, assim, e aí eu quero multiplicar esse amor, essa relação, esse relacionamento. Então, Deus é a mesma coisa, né? O céu estava tão bom que ele falou, eu preciso multiplicar isso aqui. Só que ele deu a liberdade para a gente escolher querer isso ou não, né? E a gente vai entender um pouco sobre isso. E a consequência disso é óbvio que as trevas não comungam com a luz. Então Deus nos fez para um relacionamento, tá? Não nos fez para poder lidar com Satanás. Então o propósito não é lidar com Satanás, o propósito é o relacionamento em família. Esse é o número 1. Agora, é óbvio que as trevas não coexistem com a luz. Então, por consequência, por nós sermos a imagem e semelhança do nosso Criador, né? A imagem de Cristo, aonde a luz chega, as trevas não podem coabitar. Então é uma consequência de fazermos parte da natureza de Deus, tá? Porque senão fica parecendo que Deus nos fez para poder lidar com Satanás, né? Não é só isso, né? O principal é o relacionamento, o vínculo, a afeto, a família, o amor, a graça. Então esse é o principal. E aí, por consequência disso, nós estabelecemos o reino de Deus aqui na Terra, sendo luz. Sendo luz, as trevas não podem coabitar. E aí, esse é o desafio. Tendo dito isso, como que é isso na prática, tá? Eu contei para vocês semana passada um caso lá do meu pastor, que na época tinha feito lá, aberto uma igreja lá em São Paulo. Eu vou contar alguns meus que o Thiago fez parte também, que ilustra muito bem. Quando eu estava em Londres, para quem sabe lá, a moradia é muito caro, então a gente sempre alugava quartos, né? Então a gente aluga quarto. É bem desafiador, porque eles nem apresentam com quem que você vai morar. Eles dão uma chave de um quarto lá, ó, isso aqui é onde você vai morar aqui, e entra e sai gente todo mês, você não sabe quem que é, quem que não é. E aí na época eu morava com o Valdinei, que era um dos líderes de louvor, e a gente morou numa casa, gente, que assim, todo dia tinha festa, arruaça, bebedeira, a pessoa varava à noite assim, bebendo. Aí um dia eu fui tomar banho, 6 horas da manhã, tomando banho, e o banheiro ficava na cozinha, tá? Que era para ter mais espaço na casa, o cara ainda fez um banheiro na cozinha. Então você descia a casa assim, passava a cozinha e entrava no banheiro. E aí o cara bêbado lá batendo na porta, nem sabia o que e tal.
Aí eu tomando banho, aí na hora que eu saí o cara já tinha saído. Essa era as confusão do dia a dia. E na época o pastor pediu pra gente fazer o culto nos lares. Falei, agora lascou, né? Tô morando numa casa que eu não conheço ninguém, galera toda arruaça aqui, ainda fazer um culto nos lares. Aí eu chamei o que na época morava comigo, que era o Valdinei, vamos fazer, o Valdinei, o discipulado aqui, o culto nos lares. Aí ele assim, vamos. Aí chegava na semana, falei, e aí, vamos fazer? Ele falou assim, ah não, hoje tem ensaio de louvor na igreja. Eu, beleza. Aí na outra semana vamos fazer, não, tem não sei o que na igreja. Aí passou um mês e eu comecei a ficar indignado. Falei, caramba, o cara tem tanto compromisso na igreja que o cara não tem tempo ali para começar um discipulado ali com quem precisa, né? Aí eu falei, eu mesmo vou começar. Aí eu comecei, eu falei, pessoal, quarta-feira vai ter um discipulado aqui e tal, de 7 às 8, pá. Aí, rapaz, começou a aparecer um desviado, começou a aparecer um cara lá que estava perdido, um interessado, aí apareceu uns 2, 3. Aí começamos, aí as coisas foram mudando, a casa era uma confusão só e começou a mudar a atmosfera da casa. Então o ambiente, que era um ambiente das trevas ali meio hostil, começou a virar um ambiente familiar. Aquelas pessoas que faziam bagunça começou a sair da casa e começou a vir outras e começou a virar um ambiente familiar. Então você começava a ir lá, um começou a ajudar o outro, começou realmente as pessoas a se importarem ali uma com as outras. E começaram a ir para a igreja, alguns deles. Lembra do Valdir, né, Thiago? Lembra do Valdir e o careca que era cozinheiro? Como é que era o nome dele? Você lembra? É o Valdir mesmo. Não, e o outro careca que era cozinheiro? Tatuado? Ricardo? Não era Ricardo. Não lembro. E eu tenho uma foto deles no meu Facebook. E tinha os pais dele, enfim, uma galera ali. E aí o ambiente começou a virar familiar. Só que eu tive que mudar da casa. Porque eu fui mudar para morar com o pai do Thiago. Aí eu fui mudar para casa do pai do Thiago porque tinha liberado um quarto lá. Aí fui morar lá e aí eu falei assim, não, mas eu vou continuar vindo aqui semanalmente para dar o discipulado. Aí continuei indo lá semanalmente, só que, gente, incrível, eu saí da casa, foi uma mulher morar na casa, uma brasileira, enviada do cão, Satanás. A mulher atormentava todo mundo, de madrugada acordava, fazia barulho, bagunça. Aí eu chegava lá para dar o discipulado, o Valdir falava assim, ô Thomas, eu tô com medo dessa mulher, ela acorda de madrugada aqui, ela fica me atormentando e não sei o que e tal. E assim, a confusão, ela chegou, não sei se o Thiago sabe, mas ela chegou a ligar para a polícia falando que tinha brasileiro ilegal na casa, a polícia chegou a baixar lá. Então a mulher assim, enviada do cão mesmo, querendo destruir aquilo. Aí um dia eu chego lá para dar o discipulado e de repente... Eu nem sabia o nome dela, nunca tinha conversado com ela. E tá todo mundo preparando para se arrumar. Ela entra assim na cozinha, olha para mim e fala, cadê minha chave? O povo já estava indignado com ela e falou, sai daqui, sua doida, tem chave nenhuma não e tal. Aí ela voltou depois e falou assim, a minha chave que estava ali na porta, não sei o quê. Aí os caras quase bateram nela, lixaram ela. Não, sai daqui. Aí a mulher saiu. Aí dei um discipulado, fui para casa, na época eu comentei com o pastor e tal. Ele falou assim, ó, isso aí, o que aconteceu? Ali, quem tinha a chave daquela casa era o diabo, ele imperava ali. Na hora que você estabeleceu a luz ali, você acha que o diabo vai ficar feliz? Essa chave é a chave espiritual daquele lugar, daquela casa, que o diabo está querendo de volta. Então, isso aí é estabelecer o reino de Deus, é você chegar onde está o caos e estabelecer uma família. Então, ali foi uma das lições muito fortes que eu tive, né, do poder do evangelho, da comunhão, do relacionamento, do discipulado. E aquilo ali me marcou muito. Né? Então, a mesma coisa vocês entenderam. Onde vocês estão aí é para testificar a luz de Deus no lugar que Deus colocou vocês. Então, assim, foi bem desafiador, mas graças a Deus pela persistência teve muitos frutos, né? Então, esse é uma. Deixa eu só ver aqui, ó. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vamos lá, só dentro da criação aí, a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus coloca no jardim, na verdade é um símbolo de amor e liberdade, né? Esses dias minha filha de 5 anos falou, por que Deus colocou a árvore? Não era mais fácil não ter a árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Aí o Adão não comeria, a gente não teria perdido, não estaria perdidos, né? Mas a ideia é a liberdade mesmo, né? Se eu colocar meus filhos numa casa e trancar e obrigar eles a me amar, não é um amor verdadeiro. Então o amor, para ser verdadeiro, ele precisa de liberdade. Então, Deus sempre vai dar escolhas para a gente querer andar segundo a vontade dele ou segundo a nossa própria vontade. Então, todos os dias, a gente tem essa escolha.
O que você vai fazer vai ser segundo a sua vontade, segundo a vontade do Pai. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é para esse fim, né? Para nos dar a liberdade de escolha, para que a gente possa escolher buscar primeiro a vontade de Deus. Paulo Borges vai falar que o diabo não quer tirar Deus da nossa vida, ele só quer colocar no final. O que é isso? Quando Deus está no princípio, tudo que eu vou fazer, eu vou buscar a vontade dele primeiro. Quando ele está no final, eu faço a minha vontade e peço para ele abençoar a minha vontade. Então eu estabeleço um sonho, alguma coisa, falo, oh Deus, abençoa esse projeto meu aqui, abençoa esse teu aqui. E a ideia não é essa. Não é Deus abençoar os seus planos. É você fazer parte do dele. Então muita gente passa a vida em confusão por conta disso. Porque eles vivem pedindo Deus para abençoar os planos deles. E tem até um salmo muito pesado que fala assim, ó, Deus deu-lhes o que eles pediram, mas isso lhes fez definhar a alma. Já viu criança mimada? Deixa eu comer chocolate, vai dar dor de barriga, deixa eu comer chocolate. Então, é igual a alguns seres humanos aí. Fiquem pedindo para Deus, insistindo com alguma coisa que não é a vontade de Deus, vou dar só para vocês aí que você vai passar mal. Isso lhes fizeram definhar a alma. Então, o diabo não quer tirar Deus da vida das pessoas, ele quer pôr no final. Então, as pessoas vivem fazendo as coisas e depois querem colocar Deus naquilo que elas planejaram. Só aproveitando isso aqui, eu gosto muito de falar do rei Amazias, né? Depois vocês pesquisam aí, mas a Bíblia fala que o rei Amazias amava a Deus, olha que loucura, ele amava a Deus, mas não de todo o coração, ou não como seu servo Davi, algumas traduções vão dizer. E aí ele tinha que guerrear contra um povo, e ele resolveu convidar uns gigantes de uma terra vizinha que não eram judeus, porque ele estava com medo de perder a guerra. E aí ele convidou, na hora que esses gigantes chegaram, ele resolveu consultar a Deus. Ele falou, vamos chamar os profetas aqui e consultar a Deus. Aí quando consultou Deus, eu falei assim, quem mandou você chamar esses caras? Você está confiando em você ou você está confiando em mim? Pode mandar esses gigantes de volta. Aí ele foi falar com os gigantes, não, desculpa, eu me equivoquei, pode voltar. Aí imagina os gigantes, viajaram de uma cidade para poder guerrear, chegar lá e ele mandou eles de volta, eles ficaram furiosos. Na hora de sair da cidade, eles saíram arrebentando com tudo, tacando fogo e tal. E aí o Amazias foi questionar Deus. Pô, Deus, fui te obedecer e eles destruíram a minha cidade aqui na saída. Mas Deus, quem mandou você chamar ele em primeiro lugar? E aí depois esse rei acaba morrendo. Mas ele ainda quis culpar Deus pelo que aconteceu. Então assim, essa aqui é a questão. Colocar Deus no princípio, no começo e não no final. Teve um caso também, esse também acho que o Thiago acompanhou. Eu estava em Londres, eu trabalhava numa loja que chamava Abercrombie & Fitch. E nessa loja, é uma loja que é assim, parece uma balada 24 horas. O negócio é escuro, é uma loja de roupa para jovens. Aí o negócio é escuro, a luz fica na roupa, perfume, música alta o dia inteiro. Imagina você acabou de converter querendo Deus, ficar indo para balada todo dia. Aí tava terrível, né? Eu orando a Deus, meu Deus, me tira daqui, deixa eu fazer outra coisa. Mas lá, como tinha uma liberdade de trabalho muito grande, né, de horário, para mim era bom. Mas eu não gostava do ambiente, eu ficava orando a Deus para me tirar de lá. Aí um dia Deus falou assim, mas quem disse que você está aí por sua causa? Aí eu engoli seco. Quantas pessoas estão aí que não vão na igreja, não ouvem um pastor e não tem oportunidade de ouvir o evangelho? Quem vai levar o evangelho para elas? Aí eu entendi que eu não estava ali por minha causa. Aí eu comecei a evangelizar. Aí comecei a evangelizar lá dentro. Aí tinha hora que juntava um monte de gente para me escutar. O gerente, dispersa aí, não pode ficar fazendo multinha aqui na empresa não. Aí tinha um dos trabalhadores lá que chamava Ian, que era um chileno. Ele falava 5 línguas, inclusive o português. Só que era um cara que só contava piada indecente, um cara meio sem noção. E aí eu ficava afastado dele. Um dia eu estava inspirado e eu estava lá do lado dele e eu falei, Ian, queria te convidar para ir num lugar. Ele regalou o olho achando que era uma balada. Aí eu peguei, tirei o panfleto da igreja, entreguei para ele e falei assim, queria te convidar para ir para a igreja. Aí ele olhou pro panfleto assim e falou, isso aqui vai me ajudar a parar de fumar maconha? Já tentei 10 vezes e não consigo. Olha a reação dele. Aí depois disso ele começou a mudar o tratamento comigo, começou a me tratar diferente e a gente fez uma amizade a tal ponto que eu aluguei um apartamento, tinha uma vaga de um local e ele veio morar comigo. Aí era uma luta todo dia, né? Ele fumava maconha um dia, orava, jogava fora, no outro dia ele comprava de novo. Então era uma luta. E aí
discipulando e tal, deu muito trabalho, e eu estou encurtando aqui para a gente poder avançar. E aí acabou que a gente separou um pouco, né? Não tive mais contato com ele. Depois de uns 3 anos ele me achou no Facebook aí, a gente voltou a falar e ele falou assim, não, Thomas, queria te agradecer. Eu converti, batizei, estou na igreja, não sei onde eu estaria hoje se não fosse você lá atrás. Então era um cara que estava lá perdido na loja. E ainda para piorar, ano passado eu descobri que o CEO da Abercrombie foi preso por tráfico sexual infantil. Sabia dessa, Thiago? Eu vi os headlines, eu vi. Então foi igual. Será que o lugar era trevas ou não? Trevas pura. Então assim, é esse lugar que às vezes a gente vai estar para poder ser luz. E o último caso que eu queria contar sobre estabelecer o reino de Deus, ser luz, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que é muito importante vocês terem um referencial. Quando eu fui para Londres, quando eu converti, a preocupação de todo mundo é a família, né? Se você vem de uma família igual eu, que não era uma família cristã, não entendia o evangelho, então o maior medo era, meu Deus, minha família, se morrer vai para o inferno, né? Primeira coisa. Igual Lázaro lá e o rico, né? Manda alguém vir avisar aqui meus irmãos para que eles não venham parar no inferno e tal. Então o maior medo é orando todo dia, chorando e tal, aquela coisa. E aí Deus falou assim, ó, para de orar que sua oração é egoísta. Eu falei, como assim? Estou orando pela minha família, minha oração é egoísta? Deus falou assim, você só está preocupado com eles agora porque você converteu agora. Mas eu estou preocupado com eles há muito mais tempo que você. Aí eu falei, não, entendi. Aí ele falou assim, ó, o que você pode fazer estando em Londres, no Brasil? Nada. E quantas pessoas estão aí em Londres que precisam ouvir o evangelho e ninguém vai lá nelas evangelizar? Eu falei, muitas. Aí eu falei, entendi. Então, muitas vezes, muita oração é falta de fé. Vou repetir, muitas vezes, muita oração é falta de fé. Parei de orar pelos meus pais, naquele sentido, naquele desespero, né? Confiei em Deus e comecei a fazer o que eu podia fazer onde eu estava. Resultado. Quando eu voltei para o Brasil, tinha uma das mulheres que limpava a casa dos meus pais, já me chamou e falou assim, Thomas, queria te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, ó, veio trabalhar uma mulher aqui em casa, uma faxineira na casa dos seus pais, que ela me contou, quando ela recebeu a proposta para vir trabalhar aqui, ela não queria, porque era muito longe da casa dela, mas que Deus falou para ela vir trabalhar aqui porque aqui precisava da luz dele. Então ela veio trabalhar aqui porque ela sentiu a direção de Deus para poder orar pelos seus pais e por essa casa. Antes, quando eu cheguei, tinha tido uma semana que ela tinha saído da casa dos meus pais, eu nem conhecia ela. E todo o tempo que eu estive ausente, teve alguém dentro da casa orando pelos meus pais. Então esse é o descansar. Amém? Então são alguns dos testemunhos que eu queria dar para vocês entenderem como é que funciona essa questão aí de estabelecer o reino de Deus, né, do nosso propósito, da família. E aí a gente trabalhou toda a questão da queda, né? A gente não sabe quanto tempo Satanás ficou ali à espreita, procurando uma brecha para poder destruir a família de Deus. Então, ele quer destruir tudo aquilo que representa Deus na terra. Então, a gente não sabe essa questão de tempo, mas ele encontrou uma brecha ali na mulher ou na ausência do homem, né? No que foi ali que ele... Não sabe quanto tempo foi que ele esperou para poder tentar destruir, mas aí aconteceu que Adão e Eva pecaram e eu expliquei para vocês na última reunião como que isso aconteceu. Aí vem a consequência da queda, né? Gênesis 3:1. Vamos lá para a gente poder avançar. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Notem que assim, ó, quando Deus deu a palavra, primeiro ele deu para Adão, depois para a mulher e nem para a serpente. Né? Depois ele inverte o processo, ele começa a falar para a serpente, para a mulher e por último Adão. É assim que disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do todo jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecimentos do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos,
E a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deixa eu tentar avançar aqui. Chamou-se o Senhor Deus ao homem. Quando ouvir a voz do Senhor, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa questão aqui de se esconder, já viu quando seu filho faz alguma traquinagem, alguma coisa e se esconde? Minhas filhas fazem isso direto. Apronta aqui, vai lá, vai procurar elas estão até escondidas assim, ou senão elas escondem a mão, que a mão tá suja com a tinta, elas põem as mãos aqui para trás assim, ó, para não pegar no pulo. Então Adão e Eva, a mesma coisa com Deus. Deus vai procurar, cadê vocês? Eu escondi. Por quê? Porque pequei, né? Fiz coisa errada. E aí, onde vocês estão? Não é? E aí, esse estado também não é estar fisicamente, né? É onde vocês estão do local que eu coloquei vocês, da autoridade que eu coloquei vocês, né? Da posição, né? E aí eles já não estavam naquele lugar de onde Deus podia vir todos os dias e falar com eles. E aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? E aí esse perceber que estava nu, isso aqui tem até o livro do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, e aqui ele traz algumas analogias bem interessantes sobre essa percepção da nudez. Quando que uma criança percebe que ela está nua, né? O bebê ele não tem essa percepção, não. Ele nasce, fica quanto tempo sem saber o que é nudez, né? Ele nasce pelado. Então a percepção, essa consciência de errado, né? De que eu fiz envergonha a Deus ou alguma coisa do tipo. E aí eles não tinham essa percepção porque tudo que ele fazia vinha do relacionamento dele com Deus. E aí é uma loucura a gente parar para pensar, porque quando Deus cria Adão e Eva, imagina, ele cria Adão já adulto, sem experiência nenhuma de vida. Justamente para a experiência dele ser derivado do relacionamento com Deus. Aqui foi a primeira vez que ele teve uma experiência que não foi derivada do relacionamento com Deus. Aí que foi o problema. Porque Deus criou o homem para ter experiências através do relacionamento com ele. E aí que a consequência começa quando a gente começa a ter experiências longe da presença de Deus. Então disse o homem à mulher, que deste por esposa: ela me deu a árvore e eu comi. E aí é uma loucura, né? O pastor lá, Greg Hill, brinca, ele fala assim que Adão, quando Deus questiona Adão, ele culpa todo mundo que ele conhecia. A mulher e Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Todo mundo que ele conhecia na terra era a mulher e Deus. Então a primeira consequência do pecado é a transferência da culpa, né? Não assumir a responsabilidade. A diferença entre Adão e Jesus é que Adão não assumiu a responsabilidade. Jesus, por outro lado, não teve pecado, mas assumiu a responsabilidade da humanidade sobre ele. Então, quais responsabilidades nós estamos assumindo perante nossos irmãos? Se nós queremos parecer com Cristo. A gente não imputa neles a consequência do pecado deles. Muito pelo contrário, a gente ajuda eles a se arrependerem e serem libertos do pecado. Então, a ideia é que nós pareçamos com Cristo, né? Em vez de transferir a culpa e a responsabilidade, o mundo está caído, para consertar o mundo vai ser a política, vai ser outra coisa. Esquece. Vocês esquecem. Ou você assume a responsabilidade do lugar onde Deus te colocou, você ser luz e mudar a mentalidade das pessoas à sua volta, ou nada vai acontecer. Então a gente fica transferindo a responsabilidade. Por isso que a política se tornou uma isca muito forte, né? A sensação de que eu estou fazendo parte de algo que está trazendo bênção para as pessoas. Então, o apelo é muito forte, mas na prática o fruto é muito baixo. Ixi, só um minutinho que meu filho acabou de cair aqui. Deixa eu pegar o fone de ouvido aqui. Pera aí, tá ouvindo aí o chorinho, né? Deixa eu só acalmar lá. Ixi, pera aí, um minutinho, deixa eu lá ver lá. Um minuto.
Voltou. Foi o cachorro que derrubou meu filho. Ah, é porque você fica falando da queda de Adão, hein? Não, para piorar essa semana, foi antes de ontem, minha filha do meio trancou o carro com o meu bebê dentro do carro e saiu. Nossa, Aí minha esposa fechou a porta, na hora que ela foi abrir, não conseguiu abrir. meu Deus, e aí? Aí liguei pro chaveiro, demorou uns 20 minutos o menino chorando dentro do carro. Ah, coitadinho. Quase quebrei o vidro aqui. Mas é bom que ele vai ser sobrevivente, né? O caçula de mais 2 irmãs mais novas. Mas amém. Mas é isso, gente. Assim, ó, a alegria do evangelho é a gente poder viver família de verdade, sabe? E às vezes a gente fica muito voltado para performance, né? Fica uma estrutura muito enrijecida, aonde não permite erro, né? Não permite, como é que eu vou dizer, as pessoas serem elas, né? E Deus permitiu a gente errar, permitiu a gente falhar, Ele nos deu a liberdade. E quando a gente falha, a gente erra, Ele não nos abandona. Uma vez, isso me marcou muito, eu estava lá em Belo Horizonte e eu saindo da Batista Central de lá, eu sempre falo isso, porque isso foi muito forte. Saindo de lá da igreja e aí tinha uma mãe no carro colocando um cinto no filho. E aquela luta, né? Filho dando piti, dando birra. E aí a mãe virou pro filho e falou assim: que isso, filho? Acabamos de sair do culto, espera pelo menos chegar em casa para você dar birra, para você dar piti. Qual que é a mensagem direta? É assim, ó, na igreja você não pode ser você, mas em casa você pode. De volta ao normal, né? Quando chega em casa. Isso aí. Então, isso daí é destrutivo, tá? Essa dicotomia, essa separação entre quem é você num ambiente e quem é você no outro. Você tem que ser você em todos os ambientes. Então, é essa máscara que está adoecendo as pessoas. De não ter liberdade para serem elas e compartilhar os dons que Deus colocou dentro delas. Porque Deus te fez assim com os dons. Agora é encontrar esses dons, claro, espiritual, né? Matar a carne para que os dons espirituais eles fluam no meio da família. Então, assim, o nosso objetivo aqui é isso, sabe? É criar uma comunidade de irmãos que vão agregar outros irmãos. É isso aí. Aqui que é os valentes. É isso aí. Nós procuramos ser igual a Cristo e estamos juntando quem também quer parecer igual a Cristo. Então é isso. Adão culpou todo mundo e Jesus assumiu a responsabilidade do mundo inteiro sobre si, para trazer a cura, a libertação. E aí a mulher também, mesma coisa, que fizeste? A mulher respondeu, ela também culpou a serpente me enganou e eu comi. Então essa questão de transferência de culpa é desde lá do Jardim do Éden. E assim, é até criança, né? Você vai, as duas, tem 3 filhos, as duas lá fazem alguma coisa errada, você vai perguntar quem foi. Uma aponta para outra, né? Foi ela. Então, a transferência de culpa tá ali desde pequeno. Agora, assumir a responsabilidade para gerar mudança é porque não é fácil, né? A gente assumir que errou e para querer mudar, isso é difícil, né? Mas a gente começa a amadurecer à medida que a gente vai conseguindo avançar nisso. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e é entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Aqui eu vou fazer uma parênteses para 2 coisas, acho que eu falei para vocês, né? Aqui esse comerás o pó, acredita-se, né, uma das vertentes, é que esse pó é o homem caído, né? O pó veio do homem, do pó voltará. Então a serpente vai se alimentar do homem caído e por isso que aqui ela aparece como serpente e depois da história da humanidade, lá em Apocalipse, ela aparece como dragão. Então ele foi se alimentando e cresceu tanto que virou um dragão. Então Satanás e os demônios se alimentam do homem caído. Por isso a importância de não ser um homem caído, para não virar alimento de demônio. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Eu amo essa parte porque o Tiago está aqui e o pastor Zé Carlos ele falou uma coisa muito forte. Ele fala assim, ó: Satanás ficou anos procurando uma brecha para destruir a humanidade, a criação de Deus. E ele encontrou na pessoa mais frágil que tinha, que seria Eva ali. Então Eva foi ali o ponto frágil que Satanás conseguiu entrar para destruir. Aí sabe o que Deus faz? Deus fala assim, ó: Satanás, olha para Eva, para a mulher que você achou que era o meu ponto mais frágil da criação. Então,
dela mesmo vai nascer um que vai te pisar a cabeça. Então Deus pega o que Satanás achou que era mais frágil para você, eu vou usar a mulher para te destruir. Então, isso é tremendo, né? E aí existem algumas teorias do fruto da semente, né? A tua descendência, né? Que fruto é esse? Que semente, que descendência é essa, né? Então, inimizade de cabeça e o seu descendente, este ferirá a cabeça. Então, o judeu, eles falam sobre a analogia entre a cultura judaica, né? Que esse seria o judeu, e por isso que Satanás vivia com medo quem seria a pessoa que pisaria a cabeça dele. Por isso que de tempos em tempos ele mandava um decreto para matar todas as crianças, assim como foi em Moisés. Será que agora que vai nascer, quem vai me destruir? Quem vai pisar na minha cabeça? Então ele mandava esse decreto para matar todas as crianças porque ele tinha alguma coisa. Então na época de Moisés foi assim. E para piorar, durante o Velho Testamento inteiro e ainda hoje, né, em algumas culturas, mas em quase todas as culturas a mulher foi subjugada, oprimida. Então ela usava burca, só com o olho do lado de fora. O tamanho era o medo de Satanás da mulher. Então a opressão com a mulher nas culturas foi algo terrível. Em quase todas as culturas, né? A mulher. Aí agora, quando Jesus vem, ele traz a liberdade dessa maldição aqui, né? E aí agora acredita-se que a mulher caída é uma das mais usadas para a queda do homem, né? Então, esse é o grande desafio. São 3 coisas que levam um líder a cair, né? Poder e sexo, né? E uma das maiores delas é a relação sexual, é a mulher. Então, esses são os desafios que o homem enfrenta aí. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz de tua mulher e comestes da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra. Aqui eu quero falar 2 coisas, tá? Aqui, ó. Visto que atendestes à voz da tua mulher. Aqui é aquilo que eu falo para vocês quando o homem está perdidamente apaixonado por uma mulher e quando a bênção de Deus se torna maldição na vida da pessoa. Então é quase como se Adão tivesse idolatrado a mulher. Por que Deus pede Isaac para Abraão? Porque para mostrar que a bênção de Deus não pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Tá? Então, muito dos que destrói as pessoas é a bênção de Deus. Ah, Deus me deu a bênção, por isso eu sou melhor que os outros, por isso que eu não sei o quê. E o cara se envaidece e fica arrogante e soberbo por causa da bênção de Deus. O que caracteriza, né, então, o processo? Isso é muito, muito bonito, né? O ar que você respira, que é a bênção, que te dá o fôlego de vida, se você segurar ele por mais de 2 minutos, dependendo da pessoa, né, 1 minuto, ele vira tóxico e ele te mata. O que faz a gente viver é a capacidade de inspirar e aspirar. Então a gente entra e libera. As bênçãos de Deus é a mesma coisa, a gente é um canal. Ele vem pra gente e a gente passa. Eu tô aqui tentando liberar o que Deus me deu. Porque se eu reter, eu vou morrer com a bênção que Deus me deu. Então vocês é a mesma coisa. Se vocês não passarem, aquilo que vocês recebem se torna por condenação. Então Paulo Borges vai falar, isso é muito pesado, ele vai falar que o que não vai faltar no inferno vai ser testemunhos de milagre. Coisas que Deus fez na vida das pessoas. As pessoas acham que o milagre é, meu Deus, Deus está comigo. Não, é Deus nos dando a oportunidade da gente mudar. E aí ele pega aquele texto de Betseda, Corazim, Cafarnaum, que eu usei muito para quando eu abri a escola em Divinópolis, né? Se em Sodoma e Gomorra tivessem acontecido os milagres que eu fiz em ti, eles teriam se convertido há muito tempo. No entanto, no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque ele fez
Fala que Jesus colocou um banquinho assim, fazia fila de milagre. O que você precisa? O que você precisa? Fazia todos os milagres. E o povo não se convertia, o povo não se arrependia. Então são 3 cidades que Jesus passou que o povo não se converteu. E não foi por falta de milagre. E aí o milagre vai ser para juízo dele, para condenação. Pô, Deus fez isso na sua vida e você não mudou? Você não se arrependeu? E ainda tem pessoas que usam isso aí para falar, não, Deus está comigo. Aí é o desafio, né? Então a gente entender que o que Deus faz é para nos transformar de dentro para fora, para nos voltar a fazer parecido com Ele. Deixa eu ver onde... Olhando aqui no começo, vamos dizer... esses dias eu vi aquele Tassos, né, que hoje é um teólogo que está em alta também, ele falando um negócio que a maldição que era para cair sobre Adão, caiu sobre a terra, né? E a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa. Então ele fala que a maldição era para cair sobre Adão, e aí ele fala, maldita é a terra, e não você. Ou seja, ele colocou a maldição na terra para depois, lá em Jesus, ele lidar com a questão do homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cordos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu é pó, e do pó tornará. Aqui entra a analogia do pó, que quando fala que serpente viverá do pó também, ó, tá aqui. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta e peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui até então, eles tinham vestido folha de figueira para cobrir a nudez. E aí Deus viu que folha de figueira era algo que era uma tentativa humana de encobrir o pecado. Então pessoas tentam ser boas, fazer coisas, né, que talvez sejam honrosas para cobrir o seu próprio erro, mas nada do que a gente fizer vai conseguir cobrir o nosso erro e o nosso pecado. Então somente o que Deus faz tem condição de fazer isso. E aí aqui fala que pela primeira vez a morte entrou no mundo. Até então não existia morte. E aí Deus mata o primeiro animal para cobrir a nudez do homem e da mulher, simbolizando que Cristo seria morto para cobrir a nossa nudez. Então aqui, como um bom pai, ele cobre a nudez do filho, e aí ele começa o processo de restauração. Então aí aqui vai começar uma saga que é a seguinte: Deus ele quer criar uma humanidade para representá-lo aqui na Terra. Então ele tentou com os judeus. A ideia é que o judeu fosse um povo tão próspero e abençoado que todo mundo olhasse para eles e falasse assim, não, que povo abençoado, esse é o Deus verdadeiro. A gente quer ser igual a eles. Mas o povo judeu não conseguiu fazer isso. Eles foram obstinados. E aí, quando Cristo vem, ele passa para a igreja essa obrigação, essa autoridade e essa responsabilidade. Então a ideia era que as pessoas olhassem para nós e falassem, não, eu quero servir o Deus de vocês. Então se não estiver acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Porque nós vivemos uma luta aí espiritual violenta todos os dias. E as pessoas estão sedentas, né, por ouvir a voz de Deus através de alguém. Aí entra essa questão aí dos profetas. Por que enche igreja profeta? Porque o povo quer ouvir Deus. Aí esses caras se aproveitam disso, né? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Então por que Deus expulsou do Éden, né? Éden significa lugar onde a presença de Deus toca a terra. Então é o lugar que a gente tem conexão com Deus. Então primeira coisa, Deus nos expulsou para nos preservar, porque se a gente entrar na presença de Deus em pecado, a gente morre. Então ponto número 1. Segundo, para que a gente não viva eternamente contaminado pelo pecado. Então foi por esse motivo que Deus expulsou a gente da presença dele. Então o que morreu aqui? Morreu a parte espiritual do ser humano. A parte que se conecta com Deus. O corpo não morreu, a alma não morreu. O que morreu foi o espírito.
Então a parte de Deus que se conecta com nós, que seria o Espírito, ali ele morreu, porque ele foi contaminado pelo pecado. E aí agora vem Deus tentando trazer a restauração disso aqui. Só para a gente finalizar, uma analogia aqui bem interessante, quando Deus vai criar Eva, Deus põe Adão para dormir e tira do lado dela. Quando Deus vai criar a igreja, Deus põe Jesus para dormir e tira do lado dele. Então a noiva foi criada a partir de Cristo. Quando fura a lateral de Cristo e sai sangue e água, a água é para purificar os nossos pecados e o sangue é para nos dar vida. Por isso que Jesus fala, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Então a igreja é feita de uma parte que sai de Cristo. Assim como Eva foi feita de uma parte que saiu de Adão. Então ali em Cristo é Deus refazendo a queda de Adão. Porque Cristo fez o que Adão não conseguiu fazer. Que é o quê? Cristo morreu pela igreja. Ele não morreu por ela. Adão morreu por Eva e não para ela. Então vários homens, quando ficam desesperados aí pela mulher, eles ficam alucinados. E eles fazem tudo. Tem vários casos aí de feminicídio, o cara se mata por causa da mulher. Isso aí é idolatria. Foi o que Adão fez. Jesus não, Jesus veio, confrontou a mulher, morreu por ela, para restaurar ela. Amém? Então o homem, ele é para conduzir a mulher à salvação. Assim como Jesus nos conduziu à salvação. Então por isso que a responsabilidade está com o homem. Amém? Acho que é isso. William, quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa, William. Quero ouvir sua voz aí um pouquinho. William Rodrigues. Eu estava só lembrando aqui e pensando em a bênção de Deus da gente poder estar junto aqui, ouvindo sobre a palavra, ouvindo Thomas, ouvindo o Espírito Santo. É muito bom, né? E aprendendo, mas para seguir, né? Para seguir os caminhos de Cristo, não de Adão, né? Muito boa essa aí. E eu senti falta de você, Thomas, essa semana. Nós não encontramos, né? Agora você tem que ver o encontro meu e do Thomas. É 2 horas de encontro. Porque eu sou de igreja há muitos anos, só que o Thomas tem me ajudado, né, nesse aspecto. Eu sou pastor há muitos anos, sou pastor presbiteriano, mas às vezes o que o Thomas fala é tipo algo que Deus tinha para me entregar, né? Tem entregado através da vida dele, né? E eu também quero ser bênção na vida dele, né? Amém, é demais. Oração aqui, tô orando. Então quer dizer que estou orando por vocês, mas não é aquela oração de covardia, não. É a oração de... Glória a Deus. De ação, né? Amém. A oração também é uma ação, né? É isso aí. De Deus e nossa. Nós entramos com Deus, né? Amém. Então a gente vai estar sempre orando por vocês, Thomas. E aí nós temos que marcar nosso encontro, hein, Vamos Thomas? marcar. Um abraço para vocês. Abraço. Obrigado, Thomas. Foi muito bom. Obrigado. Está sendo muito bom estar com vocês. Amém. Valeu, Vitor. O William, ele representa, né, assim, ó, é um milagre o William estar aqui com a gente, né? O William representa uma geração, vocês não têm noção do tanto de conhecimento que esse William tem, né, de experiência. Ele foi treinado pelo Bill, que é o pastor americano que abriu a clínica Oasis. Ele só tinha mestrado e doutorado em hebraico do Velho Testamento e em psicologia. Só isso. O cara, assim, posto de conhecimento e sabedoria, e o William, assim, grudou nele, né? Foi treinado, formou no CTCEB junto com ele, quando ele era o reitor. Então, Thomas, oi. eu só queria falar uma coisa. Bora. Pode falar. Eu fui tipo do Bill, ele foi meu reitor, meu conselheiro, né? E quase me mandou embora do seminário. Eu falei, vou mandar você embora.
Eu estava dando trabalho para ele no seminário. Mas, Thomas, eu estava lembrando, Thomas, que foi num grupo desse aqui, semelhante a esse, que eu também fui discipulado depois de 50 anos também, com um cara daquela igreja que eu falei, o Baltazar Meire, um suíço também, né? Olha Esse só. cara, a gente ficou 17 anos num grupo toda semana, Thomas. Olha só, ué. Que Então, beijo. tipo, esse aqui, e você vai ver lá na igreja, que às vezes você vai lá, naquela igreja lá no Vinícius, lá. Ah, é legal. Ele tá lá? Baltazar Meire, tá? Legal. Ele era da Nazareno. Olha e lá só. eles são, assim, muito Bíblia e muito, assim, comunhão, né? Legal. Isso aqui que a gente tá vendo. Então, tive muito isso com o Bill, mas muito com o Baltz também. Fui muito discípulo do Baltz. Que bênção. Que bênção. Glória a Deus, é isso, irmão. Então, assim, ele representa para nós aqui um peso muito forte, né, de experiência, assim, contribuição. Então, para mim, assim, é uma alegria ter todos vocês, fazer parte dessa família, dessa irmandade. Minha oração é que cresça, que multiplique, que vocês entendam, né, por que vocês estão aqui. Só para finalizar, aquela questão de quando Deus criou o homem, ele falou assim, domine sobre todas as coisas e depois sobre os animais que rastejam, né? E aí, quando Adão peca, ele perde essa autoridade sobre a terra, por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno porque Adão perdeu a autoridade. E aí, quando Jesus vem e ele batiza e recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ele recebe é a autoridade, ele vai enfrentar Satanás no deserto e ele resgata a autoridade, ele fala, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e eu vos dou para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então, Jesus resgatou a autoridade e vos deu para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, de animais que rastejam. Onde vocês forem, colocar a planta dos seus pés, vocês têm autoridade para ter o domínio e estabelecer o reino e a luz de Deus. Amém? Glória a Deus, obrigado aí. Hey!